Você que está me ouvindo, que são católicos, não são praticantes, não tem uma vida espiritual forte, você deseja entrar na vida eterna, você quer dizer, existe algo por onde nós somos responsáveis pelos nossos atos. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecem aquele episódio do Evangelho que Nosso Senhor estava pregando, estava em Jerusalém, e um jovem moço rico, de boa aparência, boa educação, portanto boa pessoa, chegou e perguntou a Nosso Senhor Jesus Cristo: o que devo eu fazer para entrar na vida eterna? Ele perguntou: Senhor, que devo eu fazer para merecer a vida eterna? Nosso Senhor olhou para ele e viu que era uma boa pessoa e perguntou assim: você quer ganhar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Cumpra os meus mandamentos. Veja que resposta simples, em 4 palavras: cumpra os meus mandamentos. Então, esta pergunta é a pergunta que todos nós devemos fazer e, na realidade, nós fazemos. Todo momento estamos perguntando, a nossa voz interior, a consciência interior pergunta: eu vou me salvar? Eu chegarei ao céu? Eu morrerei na graça de Deus? Serei condenado? É impossível que um homem não tenha perguntado a isso. E essas perguntas se põem continuamente. Então, aquilo que se passou há 2000 anos está se repetindo continuamente hoje com todos os homens. Então, eu quero tratar disto e vou responder também a pergunta do Sagrado Coração de Jesus nisso. Quer dizer, você que é devoto do Sagrado Coração de Jesus, o que é que você tem a mais para poder se salvar? Porque tem muita gente que gostaria de se salvar, mas em vez de entrar na barca da salvação, que é o Sagrado Coração de Jesus, confia nas próprias forças. Bom, eu não vou contar aqui, apenas vou lembrar, talvez fique para um outro vídeo, seria interessante até, o fim da história, porque Nosso Senhor Jesus Cristo, com este moço, que é conhecido o moço rico do Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele, o diálogo continua, e ele respondeu ao Nosso Senhor: eu já cumpro os mandamentos. E Nosso Senhor respondeu para ele: pois bem, abandona tudo que tendes e segue-me. Veja que coisa incrível isto. O convite aí do Nosso Senhor Jesus Cristo para ele ser apóstolo. Esse homem foi convidado a ser apóstolo. Ele poderia ser um dos apóstolos. Segue-me. Bom, ou discípulo, mas provavelmente apóstolo. E diz o Evangelho, ele entristeceu-se porque ele tinha muitos bens. Então, o apego às coisas da terra, tudo aqui é simbólico nesse episódio do Evangelho. Mas vamos devagar, eu quero responder aqui a pergunta. E a pergunta que é a seguinte: você que está me ouvindo, você que conhece tanta gente em torno de você, como eu também, que são católicos, às vezes simplesmente batizados, não são praticantes, não têm uma vida espiritual forte, não têm uma fé forte. Você deseja entrar na vida eterna? Essa pergunta Nosso Senhor Jesus Cristo fez para ele. Antes de responder, cumpra os meus mandamentos. Quer dizer, havia uma dúvida que Nosso Senhor Jesus Cristo quis que ele
fosse interpelado, que nosso Senhor Jesus Cristo interpelou: você quer entrar na vida eterna? Cumpra os mandamentos. Né? Então, essa frase, você quer, ela tem uma importância, essa frase, esse verbo, você quer dizer, existe algo por onde nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu já expliquei aqui em outro vídeo, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino do Sagrado Coração de Jesus, não é um reino dos tiranos, quer dizer, não é um reino imposto pela força, é um reino de amor. E nosso Senhor Jesus Cristo quer conquistar o nosso amor, a nossa adesão. E Ele não tira a liberdade, Ele nos dá a liberdade. Ele nos dá a liberdade, um bem precioso, preciosíssimo, de escolher entre o bem e o mal. E isso, ao mesmo tempo, é um bem muito precioso, mas uma responsabilidade imensa, porque a nossa salvação e a nossa perdição eterna está dependendo da nossa vontade, de nós querermos. Não adianta depois, eu fui enganado, ou como Eva, foi a serpente que me enganou, ou como Adão, foi a mulher que me enganou. Isso não vale. Diante de Deus, isto não vale. Não adianta jogar a culpa no demônio. O demônio muitas vezes tem mais culpa do que ele merece, não é? Não. A minha fraqueza, não. Aqui existe, isso que eu estou dando é doutrina católica, existe a vontade que nós mesmos, a livre disposição da nossa liberdade, e que é a vontade de ser bom, a vontade de ser santo. É claro que ninguém tem forças, isso é outro problema que eu posso tratar, já tratei outras vezes. O problema é a graça, num vídeo recente eu tratei disso. Nosso Senhor Jesus Cristo não vai nos impor a salvação. Por quê? Porque Ele quer o mérito. Isso a Igreja Católica ensina. Deus dá a livre decisão e dá das recomendações e dá a graça para que a pessoa se salve e cumpra os 10 mandamentos, que é a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não impõe, não obriga. Não existe uma coisa que tire a nossa liberdade. Se Ele tirasse a nossa liberdade, nós seríamos como os animais que seguem as regras postas por Deus na natureza animal e não tem mérito. Os animais não têm mérito, não podem receber mérito. Por quê? Porque eles não têm a liberdade. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos aqui a ideia clara de que nós temos que salvar a nossa alma, mas, como diz Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Quer dizer, Deus nos criou sem nos consultar. Deus não nos consultou, Deus nos criou. Mas depois Ele não nos salvará sem nós. Essa é a lição, a frase que eu queria comentar. Nós devemos pensar no seguinte: o que eu posso fazer? A primeira coisa é me aproximar mais e mais do Sagrado Coração de Jesus. Mas alguém poderia me pôr uma objeção, eu vou responder essa objeção. E a objeção é o seguinte: mas tem muita gente boa, honesta, correta, que tem honra, etc., que não é católica, não cumpre os mandamentos, talvez tenha sido batizado ou não, e não tem religião. Tem muita gente honesta sem religião? Tem. Até tem, não vou dizer que não tem. Mas essas pessoas que não rezam e que têm uma vida honesta sem religião, que não têm uma vida cristã, que não fazem renúncias, que não fazem sacrifícios, que não têm amor de Deus, a primeira coisa é que não terão mérito. Porque isso é feito por uma série de costumes familiares, hábitos, mas não existe a motivação que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu faço isso por amor a nosso Jesus Cristo. Não tem. Então, não terá a recompensa porque não há amor. Né? Talvez eles tenham um estremecimento na hora da morte e se arrependam. Isso é outra coisa. Mas, assim, nós vemos que o puro hábito é um verniz. É um verniz de virtude, mas não é virtude. E por isso a gente vê a toda hora nos jornais, você vê como eu vejo, fulano de tal traiu uma mulher. Ué, mas ele era tão bom. Parecia tão bom, mas ele não tinha a raiz. Era uma árvore sem raiz. O que é a raiz? É os 10 mandamentos. É a religião praticada seriamente. Mas ele perdeu um pouco a paciência e fez uma coisa, não sei, separou-se da mulher, abandonou os filhos, pegou uma outra mulher. Isso está cheio. Gente que aparentemente era honesta, mas que também não tinha o fundamento verdadeiro da fé. Então, não venham me dizer que porque tem gente honesta que não tem religião, na realidade é uma tapiação, uma religião que vem de hábitos e que esses hábitos dificilmente levam para o céu. Para nós chegarmos ao céu, nós temos que passar a renúncias, nós temos que passar a sacrifícios, nós temos que pôr de lado uma porção de amizades, de apegos, de benefícios, coisas pessoais que nós sabemos que são ilícitas e que não se pode ter, não é? E que nós devemos sacrificar coisas nesse mundo para poder estar inteiramente em ordem com Deus. Alguém me dirá, mas na realidade tem algumas pessoas boas realmente. Bom, eu não vou dizer também, existe uma segunda categoria dessas pessoas honestas, vamos dizer, sem religião, sem prática religiosa propriamente, que foram batizadas e que vivem num ambiente ainda da civilização cristã e que é o que se chama católicos com cultura cristã. Eles não têm mais prática da religião. Eles nem sabem direito o que são os 10 mandamentos. Eles vivem com os costumes, é como um trem que está andando, a locomotiva já está parando. Então, os vagões lá atrás também vão parando. Não param de um momento para outro, é um movimento. Mas esta segunda categoria são pessoas que sufocaram muitas vezes as graças que receberam. Eu lembro aqui o episódio de Napoleão. Napoleão foi um homem péssimo, que perseguiu muito a Igreja Católica. E uma vez perguntaram para ele qual foi o dia mais feliz da vida dele. Boa pergunta, não é? Qual foi o dia mais feliz da sua vida? E Napoleão, que era um homem completamente, a vida dele é tremendamente anticatólica de todos os aspectos, ele disse, foi o dia da minha primeira comunhão. Napoleão chegou a dizer isso. Quer dizer, ele recebeu graças e alguns dizem até que ele morreu penitente, reconciliado com a igreja. Quem sabe? Um dia encontramos Napoleão no céu. É uma surpresa, mas enfim, tudo é possível. Mas ele disse essa frase impressionante. O dia mais feliz da minha vida foi o dia da primeira comunhão. Ele, que era um grande homem, que tinha o poder nas mãos, que dominava a Europa, o dia mais feliz da vida dele não foram as guerras, as conquistas que ele fez. Foi o dia em que ele recebeu nosso Jesus Cristo na alma inocente ainda dele. E, portanto, a gente vê que esses são os católicos de uma certa cultura cristã, da civilização cristã, e que não é ainda a mesma coisa que um católico consciente e que quer realmente salvar a sua alma. Pode ser que tenha que passar por um purgatório muito difícil para poder chegar a salvar-se. Então, mas nós temos muito apostolado a fazer. Você quer entrar na vida eterna, merecer a vida eterna, cumpra os 10 mandamentos. Guardemos esta lição, esta mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é válida para cada um de nós, hoje e sempre. Então, que o Sagrado Coração de Jesus permaneça
sempre com você na sua casa e abençoe muito a todos vocês da sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.